Olá, vamos falar aqui sobre o nosso tema Mesopotâmia, religião, política, economia, localização, tudo mais. Então, quando nós falamos sobre Mesopotâmia, nós primeiro temos que entender o conceito de civilização, né? Porque nós vamos ver as civilizações. Então, a Mesopotâmia ela foi considerada o berço das civilizações. Como nós já falamos sobre os conceitos de civilização em vários períodos da história, para essa época, né, ser civilizado era ter uma sociedade estratificada, era ter uma sociedade dividida, né, que eles tinham o conceito de dos deuses, para explicar o que eles não tinham como explicar de outra forma, através da razão, da ciência, pois ainda não se conheciam, não tinha conhecimentos científicos, né? Então, ser civilizado para essa época era dominar a escrita, ter uma sociedade estratificada, dividida, estar ali conceituado de uma forma complexa, tendo uma política, uma economia, uma sociedade, né? Tudo ali organizado. Então, ser civilizado aí no conceito da antiguidade era isso. E aí então nós vamos ter que a palavra Mesopotâmia, ela deriva do grego, né, que significa terra entre rios. Entre quais rios? Aí nós vamos ter os rios Tigre e Eufrates, né, onde hoje, atualmente, nós temos o território do Iraque e da Síria. Trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales do rio Tigre e Eufrates, ocupado pelo território do Iraque e as terras próximas. Então, ser civilizado nesta época, era totalmente ao contrário de ser primitivo, porque a visão que eles tinham, né, na visão europeia, digamos aí do século XVI, né, que a visão de ser civilizado era a visão de que você não era primitivo, não era selvagem, que você não agia como os animais irracionais. Então aqui nós vamos ter que as sociedades elas vão se desenvolver próximo aos rios, as primeiras sociedades. Por quê? Né? O homem ele deixou de ser primitivo, ele deixou de ser caçador, coletor. Ele não vai mais em busca do alimento, ele tem o alimento. Por quê? Porque agora ele está sedentário, ele está fixo nas margens dos rios. Né? Porque nós sabemos que nós precisamos de água. A água é a fonte da nossa vida. Então as primeiras sociedades entenderam isso e domesticaram os animais, dominaram a agricultura, desenvolveram a agricultura, né? E permaneceram nesses locais onde eram férteis, onde havia a possibilidade de sobrevivência humana. Então, a Mesopotâmia é uma terra entre rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. E essa região, ela também é chamada de crescente fértil, ou seja, nós iremos visualizar na imagem, né, dentro dessa região onde se desenvolveram as civilizações mesopotâmicas, ou seja, várias cidades, nós vamos perceber que se nós fizermos o ligamento de uma região, a ligação de uma região para outra, né, ela forma uma lua, o formato de uma meia-lua, ou seja, quando a lua está crescendo, né? Então, essa região crescente, por conta do formato, e fértil porque foi uma região entre rios, onde era possível a sobrevivência a partir da agricultura, a partir da domesticação dos animais, por conta da água, né? Então, a região do Oriente Médio
era excelente para a agricultura, tinha o formato de uma lua crescente e o seu território possuía um solo fértil. Aí vamos colocar uma exceção aqui nesse slide, que ele diz que era excelente para a agricultura. Mas nós vamos perceber que essa região do Oriente Médio, em muitas partes, ela também era imprópria para a agricultura. Solo acidentado, regiões secas, desérticas, né? Então, por isso que foi notável a fixação, a sedentarização próximo aos rios. E aí depois as civilizações, elas, a partir das necessidades que vão surgindo, vai acontecendo o quê? O homem, ele vai tendo ideias, né? Por exemplo, de irrigação, construção de diques, canais, tudo isso para quê? Para em momentos como de seca, por exemplo, né, ou de baixa vazão dos rios, eles tivessem armazenamentos de água também, né? Então aqui, ó, como eu bem falei para vocês, temos, por exemplo, aqui à sua esquerda, nós temos o Egito, certo? Subindo um pouquinho, é que esses nomes estão em inglês, mas à sua esquerda você pode visualizar o Egito. Acima vai ser a Canaã, a terra prometida, onde se localizaram os fenícios, os hebreus. E depois, né, como que você estivesse fazendo uma ligação até o outro extremo, até outra ponta, você vai encontrar aí a região da Mesopotâmia e as suas civilizações, os rios, né? Então você vai perceber que as principais civilizações, elas se desenvolveram a partir, né, das margens dos rios. O Egito a partir do rio Nilo, as civilizações mesopotâmicas a partir dos rios Tigre e Eufrates. E na região de Canaã, a terra prometida para os hebreus por Deus, essa região ela também era fértil, tinha o rio Jordão, vários outros rios, mas que não são rios que tenham essa extensão e essa dinâmica, né? Por exemplo, de ser perene, de aguentar seca, certo? O rio Jordão não é um rio comparado aos rios Tigre e Eufrates ou rio Nilo. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades oriundos de diversas localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas, como eu falei. Então, antes, né, do povo se tornar sedentário, eles eram nômades. Então, claro que mesmo já tendo os povos que se destacaram na região da Mesopotâmia, que se tornaram fixos, tinham outros povos que ainda não eram, que não tinham essas regiões férteis, né? Então, isso, por exemplo, foi motivo de quê? De guerra, né? De guerra, a luta pela sobrevivência. Ah, se eu não tenho uma terra boa, fértil, com água, para que eu possa plantar, fazer a minha cultura, né? Com vários tipos de plantações e a domesticação. Então, se eu percebo que isso é bom, eu vou querer para mim. Então, isso vai gerar o quê? A ambição para outros, gerou ambição para outros povos. Então, nós vamos perceber que a partir desse momento que nós formos falar das civilizações mesopotâmicas, elas estavam sempre em guerra, uma disputando o território da outra, porque uma queria aquele território que era mais fértil, né? E vamos ter aí as invasões. Inclusive, a partir dessas guerras e das invasões é que foi possível ir acontecendo o quê? As inovações, os desenvolvimentos, né? A questão da política centralizada. Aí nós vamos falar da questão da política daqui alguns minutinhos, porque a política na região da Mesopotâmia, ela não foi, né, centralizada, de fato ela foi descentralizada, ou seja, foi a partir da formação das cidades-estados. Cada cidade independente, autônoma, tem suas principais identidades, características, né, objetivos.
E aqui então nós temos os principais povos da Mesopotâmia: sumérios, amoritas ou babilônios, né? Por nós cristãos, na Bíblia nós vemos escrito a denominação, a nomenclatura babilônios, né? Antigos babilônios, acádios, hititas, elamitas, cassitas e arameus. Porém, nós vamos ter algumas que os historiadores destacam como sendo as principais, né, as mais importantes. As sumérias, ela com certeza está em primeiro porque foi onde surgiu a escrita, a primeira forma de escrita da humanidade, né, que é a escrita cuneiforme. Nós temos aí depois os amoritas por conta do rei Nabucodonosor, e nós vamos ter depois do rei Nabucodonosor o Hammurabi, que criou pela primeira vez, né, que nós dentro das grandes civilizações, das civilizações antigas, a questão de leis, de ter tudo organizado. Os acádios, nós vamos perceber aí. Então, todas essas três principais são as mais importantezinhas. Tem outras que vão vir. Então, nós vamos ter as cidades. Nós falamos no slide anterior sobre os povos mais importantes. E aqui nós temos as cidades, né? Nippur, Uruk, Sariquim, Agade, Babilônia, Kish, Assur, Lagash, Dur, Izi, Mari, Ur e Eridu. Dessas cidades, né, os livros de história eles citam mais Lagash, Assur, Kish, Babilônia e Ur. Então, as personalidades históricas da Mesopotâmia: Assurbanipal, Hammurabi, Sargão, Nabucodonosor, Marduk e Tilat-Pileser. Dentre esses, as personalidades que inclusive são mais destacados em provas, concursos, vestibulares, esses daí que foram os grandes reis da Mesopotâmia, Assurbanipal, Sargão, Hammurabi e Nabucodonosor são os mais citados. Os sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. A região foi ocupada entre 5000 a.C.